espaço e vai responder por isso. Então, lembrando que Moisés é a lei, de fora para dentro. Jesus é o amor, de dentro para fora. E o Espiritismo é o quê? O Consolador. Para que consolar? Porque todo mundo que reencarna em prova e expiação tem um desequilíbrio. E o desequilíbrio é aquilo que fala mais alto em nós em circunstâncias que a gente não consegue controlar. Quando você não consegue controlar e você não tem humildade, você entra em desespero por conta do orgulho. Porque as coisas têm que ser do jeito que você quer. E você ainda não descobriu que você não manda nada. Aí você sofre por conta daquele orgulho. Aí vem o Consolador. Por quê? Porque com esse desequilíbrio todo, em algum momento da sua existência, você vai sofrer, você vai chorar, porque você é orgulhoso, porque você é egoísta. Aí vem o Espírito de consolo. Vem o Consolador e te apazigua. E seca suas lágrimas e fala, preocupa não, você vai morrer e vai nascer de novo. As coisas vão dar sequência. Nada acaba conosco. Não existe morte. O Espiritismo é a verdade que nos faz aplicar a lei com o amor do Cristo. Não é à toa que Jesus o tempo todo falava, faz caridade, ama, ajuda, porque esse remédio de trabalhar em prol do outro te cura. Porque ao ver a dor do outro, você fala, mas ele sofre mais que eu e não reclama. Aí te dá vergonha. Mas ele tem mais fé do que eu e só passa por banda ruim. Aí você aprende a ficar calado. Mas ele não tem nada e é feliz. Aí você olha pro seu casão e fala, que vergonha, eu tenho tudo e não sei nem agradecer. Só o outro te mostra quem você é. Não é mais o espelho. Afinal de contas, eu não sou essa cara, eu já tive um monte de cara. Essa aqui é só mais uma. O espelho me mostra cara. Os outros me mostram quem sou. Por quê? Porque é de acordo com o que o outro faz que eu reajo. E na verdade eu não tinha que reagir, eu tinha que agir. Reagir é defesa, agir é trabalho. Lembrando que o silêncio é trabalho diante da luz. Porque você quer explodir. Você segura o leão que tem ao lado e fala, sossega. Só você quer. Porque quando ele sai e morde nos outros, é você que vai ter que cicatrizar a ferida amanhã. Porque é a responsabilidade sua, bocada que ele deu. Você que soltou a fé. E a fé é você. Você com seu orgulho. Aqui eu mando e sou obedecido. E esquece de acrescentar. Também sou odiado. E todo mundo quer ser amado. E quando Kardec vem com essa missão desse amor, ele chega num mundo totalmente diferente de hoje. Não tinha aí pode, não tinha aí não pode, não tinha ninguém estava estragando ninguém, né? Não tinha sala de bate-papo, não tinha nem máquina de escrever. E ele faz uma obra investigativa de um trabalho profundo, tudo na mão, de noite, detalhe, trabalhando. Ele não pegou férias e nem ele aposentou primeiro para trabalhar para o Cristo. Ele passava a noite inteira redigindo, trabalhando. Naquela época, o Cristo era o guia, o líder religioso que fez milagres e estabeleceu dogmas religiosos. E Deus era um velhinho, exigente, sentado num trono, separando o povo e julgando todo mundo. Era aquele medo, aquela coisa travada, de Roma imperando ainda. E Kardec lá na canetinha, e as mesas girando, e os espíritos respondendo coisa do arco da velha. Oh, mas é? Vixe Maria, nunca pensei nisso. Oh, então, e ele lá, quietinho, trabalhando. Ele não dava tempo para parar e prestar atenção nas críticas, porque ele focou em Deus. É isso que a gente precisa ter, foco. Porque nós temos inteligência. Um burro com muita vontade de fazer é um perigo, porque ele é burro. E ele vai quebrar a árvore, ele vai jogar os trem no chão, porque ele quer demais, coitadinho, mas ele é burro. Nós somos inteligentes, o problema é que não temos vontade, não. E Emmanuel já dizia, o desejo é manancial de poder. O que você quiser, tá vindo. E você é médica, tá vindo. Eu quero a mulher do outro, tá vindo. Eu quero o emprego do outro, tá vindo. Eu quero que ele se estatele, tá vindo, porque você quer. E
E essas moléculas que estão em torno de você obedecem ao seu comando porque você é Deus e manda nessa energia. Sabe aquele negócio de universo conspira a seu favor? É verdade. Porque Deus te deu poder para manipular tudo que é forma pensamento. E quando você pensa, já está acontecendo. Aquela moça belíssima encostada na parede, com aquele zoião que só Deus podia ter dado. Se ela visualizar ela de branco, casando com aquele moço, e todo dia ela se olha, estou entrando na igreja, meus filhos com ele, fazendo ele feliz, os filhos na escola. Pode ter certeza, você vai casar com ele. Pode até ser que ele se case aqui ou lá, e que nessa vez não dá certo, mas na próxima, não sei se você vai estar bonita desse jeito, mas você vai casar com ele. Porque você idealizou. Eu quero. Deus me ajuda. Se for bom para mim, para ele, encaminha. Senhor, é o meu desejo. Vai dar certo. Bem, o problema é que a gente não quer só o bem. A gente quer o mal. Principalmente pro outro. E o trem vem dividido. Aí a hora que chega a minha banda, pega isso não. Ah, mas foi você que pensou, foi você que idealizou, foi você que arquitetou, foi você que foi lá e fez, você não quer não? Deixa um doce queimar, uma tachada. E aí você vai servir pros outros comer? A raba é sua. Bonitinha! Gostinho de fumaça, mas foi você que fez. Você não prestou atenção no doce? Faz o doce direito, você vai comer. A vida é assim. Então, depois, com a tecnologia, né, Kardec fez o trabalho dele, aí veio o telescópio, a internet, tantos avanços, a filosofia, a ciência, que era a verdade provada, a filosofia que trazia as consequências e as causas dessas comprovações, e a religião, que você falava, mas esse é o mundo das bactérias? Nossa, mas Deus pode demais, mas nós temos 500 bilhões de sóis? Nossa, mas esse Deus é... Então, Deus não é aqui preocupado só com a Terra, esse mundinho. Ele toma conta do universo de 500 bilhões de sóis. O cara é muito bom. E aí, então, Jesus fica grande. Aí ele se transforma no guia e no modelo. O que é guia? Hoje eu precisei de um guia, porque meu marido falou assim, onde guia? Aí eu vi a plaquinha. Fazenda do Pai Eterno. Falei, é aqui, ué. Pai Eterno. Se satisfeita, o morro. Chegou lá. Hoje, mas do Pai Eterno tem tudo a ver comigo, né? Meu Pai Eterno. Meu marido. Agora você fica caladinha. Falei, tá bom, vou fazer mais umas mechas hoje. E aí ele chegou aqui. Por que você precisa de um guia? Você não sabe onde ir, né? Jesus é nosso guia. Senão nós ficamos errando as encruzilhadas. Igual eu. E olha que eu tava quietinho. Vi até os carros de vocês, mas eu errei. Tinha guia. Jesus é guia. E agora a gente descobriu pelo Evangelho que a vida tem moral, tem costumes, tem ética. E que você não precisa ficar falando, você tem que fazer. Uai, então precisa do modelo. Jesus. Ele veio e fez tudo. Só olhar para ele. O que Jesus faria se estivesse aqui? O que Jesus faria se perguntasse isso para ele? Como é que ele reagiria diante desse fogão de lenha que está de comer? Será como é que ele ia olhar essas árvores? E se a gente ofendesse? O que ele ia fazer? E se ele perdesse o emprego? E se ele tivesse câncer? Modelo. Ele é o modelo da humanidade. E aí fica uma descoberta perfeita. Ele sendo guia e modelo, ele fala para o Espírito Eterno. Quantas curas, quantas fases maravilhosas andando sobre as águas, a pesca maravilhosa, a multiplicação do peixe e do pão, saciando a multidão, acalentando todas as dores, tirando todas as mazelas. Mas ele te olhava, ele via em você não uma cara, mas o espírito imortal. E como é que se fala para um espírito imortal? Para alguém que você sabe que a morte é simplesmente um portal. Mais uma entrada, mais uma casa. Tinha que ser um ensinamento profundo e eterno. Tirar o espírito da letra, fazer a verdade entrar ali. Jesus tem um ensino totalmente atemporal. O que significa isso? Não tem tempo. Para sempre, Jesus é mestre. Os nossos tataranetos vão dobrar diante da moral dele, assim como Moisés e todos os nossos ancestrais dobraram. E aí a gente vai pegar dentro do livro Boa Nova como Jesus fazia esse trabalho. Porque ele falava para a multidão, mas ele preocupava com cada multidão.
te ajudar. Calma, eu já sei o que você passou. Ô filha, como você está crescendo. Vem de tocar o sangramento. Ela quis. Olha o que eu queria. Vou rasgar a blusa do senhor com essa vontade. Ó, acho que era isso que Jesus pensou. Rasa, minha filha, a roupa. Querer. Eu quero, mestre. Vamos pegar pelo livro alguns fragmentos. Porque a gente fica analisando assim, por que os 12? Eles eram preparados? De certa forma, sim. Mas não tinha nenhum anjo. E o evangelho é lindo nesse ponto. Porque se eles fossem anjos, a gente ia ler e falar, mas que belezura. É pena que eu nunca vou dar conta de fazer isso aqui. Só que quando a gente estuda cada personalidade, Maria Madalena, belíssima, quando a gente estuda Maria de Nazaré, cada um dos 12, Lázaro e as irmãs, eu conheço bem a Maria, mas eu sou bem mais íntima da Marta. Tá? Querer lavar as coisinhas e tomar conta de tudo e largar o que eu preciso para amanhã. Então eles são muito parecidos com a gente. Senhor, põe meu filho à sua direita, o outro à esquerda. Tá mais para cá um pouquinho. Agora tá bom, Jesus, pode ir com meus filhos. A gente tem o hábito de ser igualzinho ao que eles eram. Tenho certeza que tem um lá que é a sua cara. É só você estudar. E aí você vai ver onde ele estrubicou. E se você for inteligente, você vai falar, vou fazer a mesma coisa não, senhor. Caiu. Mas ele levantou. Porque no diálogo com Zebedeu, Jesus deixa claro. Quando Zebedeu vai falar dos 2 filhos que ele queria que andasse com o mestre, Jesus fala para ele, a minha obra é messiânica. Pode que agora o número não é interessante, porque um dia o amor vai tomar conta do mundo, mas até lá é de grão em grão. Quando ele começa a entender o que Jesus vinha trazer, ele começa a chorar. Ele chora porque suas lágrimas é de entendimento e conversão. Aí ele se ajoelha diante do mestre e falou, levanta, porque filho de Deus fica em pé para a luta. Pensa, põe isso no para-choque da sua Kombi e lê todo dia. Filho de Deus, fica em pé para a luta. Tudo que acontece, a gente acha um colo para deitar e fala, Deus esqueceu de mim outra vez. A gente gosta muito de fingir de coitadinho. A dor nos educa e nos eleva. Filho de Deus, fica em pé para lutar. Quando a gente pega a personalidade de Judas, a gente entende que Judas, ele era um daqueles que andou com João Batista. Então, ele estava acostumado a ter aquela noção de reação impulsiva, meio que briguento. Mas ele era muito determinado e muito com os pés cravados na matéria, assim como nós. E a hora que ele viu Jesus com aquela obra grande, ele pensou assim, mas Jesus tem que passar uma sacolinha, ué, não vai comer? Jesus olhou para ele, vou passar a sacolinha. Ele pegou uma capanga e foi passando. É que ele vem, não, resolveu os problemas tudo, que a hora que tiver comer um bom queijo, né, um cafezinho, assim. Medinho. Naquele empenho, de repente ele chegou pro mestre. Aqui, só isso que eu consegui. Tem movimento. E Jesus olha para ele, olha o que quer falar para o espírito imortal. Judas, de fato, são pouquíssimas moedas. Mas cuidado para você não cair com o peso delas. O anel de brilhante que te faz cair. A mansão campesina que te faz cair. A cobiça pelo emprego, pelo diploma, pelo contra-cheque que te faz cair. Mais tarde, e não demorou muito tempo não, Judas vendia Jesus por 30 moedas. Lá atrás, Jesus avisou ele. Não avisou? Quando começou a obra, ele falou para o Espírito. Por quê? Porque tinha muitas reencarnações que Judas fazia o mesmo erro. Jesus educou o Espírito. Não era uma coisa da capanga naquele momento. Ele olhou para Judas e falou, você ainda está apegado nas questões do dinheiro. Eu quero te educar, meu filho, porque o seu Espírito é eterno. É as moedinhas da boca, Judas, mas você toma cuidado com esse capanga que tu joga no chão. Esse bobice. Vou arrumar mais. Ele não entendeu,
Mas a verdade foi dita. Depois do suicídio, ele veio a entender que ele caiu. Vamos agora pegar Tiago. Tiago muito preocupado com a lei. Olho por olho, dente por dente. E aquela vez que Nicodemos chega para Jesus e fala com ele: ô mestre, como é que a gente faz para entrar lá no reino dos céus mesmo? Aí Jesus conversa com ele, fala que tem que nascer de novo. Tiago lá escutando, porque bafafá todo. E ele tá assim: como é que faz com a questão da lei? O amor. A gente não faz as coisas a ferro e a fogo. O perdão, o trabalho da consciência, a doação. Nicodemos, se você não entende as coisas da terra, por que você está querendo entender as do céu? Tá bom, faz isso. Aí Tiago chegou para ele e falou: mestre, agradei daquela conversa que o senhor teve lá com Nicodemos, não. O que foi, Tiago, que você não agradou? Não, é assim, se mata, aí da outra vez quem morreu vai matar quem matou ele. Aí da outra vez quem morreu de novo vai tornar a matar porque matou ele. Então vai ficar sempre um assassino, assassinato, assassinato, assassino, assassino, assassinato, assassino. Até quando vai ficar assim? Mata um, matou outro, matou um, matou outro. Até quando? É olho por olho, dente por dente, é a lei de Moisés, é a pena de Italião. Ô Tiago, onde fica amar e perdoar? Você tá andando comigo esses dias todos sem entender isso, né? Só o amor arrebenta com a algema da dívida. Você pode ter matado seu marido. De tanto amar agora, ele nunca mais vai te comer. Só pelo amor. Todo esse elo de dívida é quebrado. E aí um olha no olho do outro quando volta e vê o livro aberto e fala: tudo bem que você aqui judiou de mim, mas você me ajudou tanto do lado de cá, toca aqui. Agora a gente vai para caminhar junto. Fala, tá perdoado. Pelo trabalho, pelo amor, pela doação, pela renúncia. E aí Tiago entendeu mais ou menos, porque a explicação que Jesus deu não foi para o Tiago, foi para o Tiago Espírito, porque uma vida inteira, nas outras encarnações, ele incidia nos mesmos erros. Ele era apegado à lei, era aquele advogado ferrenho que não arreda pé. Vou cumprir a lei, doa quem doer. Muito bem, passa um tempo, Jesus é traído pelo Judas, e acontece o que aconteceu. E Tiago fica arrasado. Falou: também lava minhas mãos desse povo. E sumiu. Arranjou um cantinho, foi jejuar, foi meditar. E ficou lá meses definhando em prece. Agora lá de tudo, porque Judas fez isso e não tem perdão, isso não tem perdão. E de repente, muito magro, sem dormir, ele tem uma visão. Jesus vindo em direção a ele. E ele levanta, estava de joelhos e fala: mestre! Jesus passa direto. Ué, mestre, onde o senhor vai? Vou no umbral buscar Judas. Ele precisa de mim. Aí Tiago diz: hein? Eu estou aqui jejuando e rezando porque ele foi traído por Judas e ele vai buscar Judas. Aí ele entendeu que não existe a lei, até porque a lei foi criada pelo homem. Mas o homem não foi criado para a lei, porque ela muda. O homem vai evoluindo, a lei também vai. Aí ele entendeu, depois que o mestre foi socorrer Judas no Vale dos Suicidas, que o perdão era maior do que o erro. Ele viveu essa situação. Aí o Espírito começou a entender, ou seja, a boa nova começou a entrar no coração de Tiago. Vamos para Pedro. Pedro era pai de família, preocupado com os filhos, preocupado com a mulher.